E nós podemos fazer um agrupamento aqui. Esses agrupamentos são sempre provisórios, porque você pode variar a maneira de classificar a obra densa desse grande espírito. Quero dar os créditos aqui a Denise Lino, de Campina Grande, na Paraíba, que me cedeu esses slides. Eu gostei tanto da apresentação dela em outro formato, outro tema, mas eu pedi para ela o arquivo para aproveitar e referir-me ao grande Emmanuel, a quem tenho imensa admiração, respeito e muita gratidão. Então, a própria Denise, que organizou esses slides, ela cita que a densa obra, a variada obra de Emmanuel, ela pode ser agrupada de variadas formas. Nós temos aí os estudos do Novo Testamento, que reúne aquela conhecida coleção Fonte Viva, que é composto de 6 livros, nós vamos especificar depois. Né? São livros onde o autor espiritual retira pequenos trechos, pequenas linhas, pequenas expressões dos evangelhos, anotados pelos evangelistas, e transforma em artigos. Cada livro desses 6 tem 180 capítulos. São capítulos compactos, em que ele analisa cada frase, ele discorre sobre aquele trecho da anotação do evangelista, trazendo toda a sua sabedoria, toda a sua o real entendimento de um verdadeiro sábio, que é capaz de extrair ensinamentos de grande expansão, de grande projeção, através de um capítulo compacto. Nós vamos falar mais adiante sobre isso. Depois nós temos os estudos da codificação, onde ele estuda, desdobra questões das obras básicas, como o livro Justiça Divina, que estuda o livro O Céu e o Inferno, que, aliás, está completando 160 anos de publicação, agora em agosto, como o livro da Esperança, que estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, ele comenta trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, Religião dos Espíritos, em que ele comenta algumas perguntas do Livro dos Espíritos, e outras obras que vão engrandecer naturalmente, como o Seara dos Médiuns, que comenta o Livro dos Médiuns. Então nós temos aí estudos da codificação, igualmente 5 livros, um para cada obra, né, estudando. Depois nós temos um outro agrupamento, né, dos estudos transdisciplinares, a Denise classificou, à luz do Espiritismo. Nós temos uma variada gama de livros, são vários livros, estudando diversas temáticas, abrindo ao leitor estudioso uma coletânea de assuntos que tocam em todos os assuntos da humanidade. Desde livros históricos, né, descrevendo a evolução, como A Caminho da Luz, o livro Emmanuel, que também traz um caráter histórico importante, entre outras obras como O Consolador, em que ele responde perguntas sobre os mais variados assuntos da ciência, da vida, da religião, dos apostolados de dedicação, etc. Entre outros, como Roteiro, Vida e Sexo, são muitos livros de estudos realmente, Pensamento e Vida, são livros de grande profundidade, e a Denise fez essa classificação desse agrupamento como estudos transdisciplinares. Porque você pode reunir um grupo determinado ou separar um outro grupo, depende da visão, da busca, da pesquisa do leitor, que está interessado em aprofundar os estudos preparados por esse espírito de muita sabedoria. Você pode reunir, por exemplo, o Pensamento e Vida e Sexo, por exemplo, para estudar a influência do pensamento, a influência do sexo na vida humana, ou buscar o Consolador a caminho da luz, para estudar filosoficamente, cientificamente os aspectos pensamento e vida, que é uma preciosidade. Então, são livros que você pode reunir grupos, e eles também se entrelaçam entre si, né? Por isso que você pode fazer desses agrupamentos outros agrupamentos, a depender do foco de interesse, para despertar o interesse de outras pessoas, promover debates, entrevistas, congressos ou estudos específicos sobre determinado assunto, buscando, inclusive, o entrelaçamento com as obras básicas. É um estudo de profundidade, realmente. E depois, nós temos um outro grupamento, esse sim específico, né, de romances.
são os romances, os famosos romances clássicos do cristianismo nascente. Então, nós vamos ter ali, pela ordem, há 2000 anos, eu até já me referi a ele, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e Paulo e Estevão, não necessariamente na ordem que eu disse, mas são livros que você pode extrair muito ensinamento. Embora apresentado como o formato de romance, até pela narrativa romanceada, né, de diálogos entre os personagens, apresentando personagens e sua saga de vida, suas lutas, suas emoções, suas dificuldades de todo gênero, esses livros apresentam relatos impressionantes e principalmente comoventes, que sensibilizam o leitor, fazem chorar verdadeiramente, chegam a produzir em nós o aparecimento de lágrimas comoventes, tamanhas narrativas repletas de sensibilidade pelas lutas, pelo ideal dos personagens reunidos. Nessas obras nós vamos encontrar, inclusive, outras encarnações desse espírito, como Basílio, como o Padre Damiano, etc., que estão descritos nessas obras. Então, são obras que todo mundo precisa ler. E não é ler uma vez só, é ler várias vezes, porque realmente essas obras são preciosas sobre diversos aspectos. Vai mostrar as pérolas constantes do Evangelho, tem o seu caráter histórico, tem o seu caráter doutrinário, inclusive dos efeitos da lei de causa e efeito, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, a lógica da própria vida, a bondade divina, expressas nestas obras que são muito recomendáveis. Nós vamos ainda dissecar um pouco mais elas. Aqui demos um parecer temporário, passageiro, resumido destas obras que podem ser agrupadas de diferentes maneiras. Então, inclusive, os romances, você pode pegar um dos romances e atrelar ele a um outro livro de estudos, né, para extrair o aspecto histórico, extrair a vinculação doutrinária. Quer dizer, você tem aí um fecundo baú de informações, você tem aí um fecundo fonte inesgotável de conhecimento.